Bora, pessoal, mais uma aula maravilhosa. Aulas cada vez mais complexas. Mas por que, professor, fica tão complexo a parte? Veja, quanto mais você expande o seu nível, quanto mais você vai aumentando a sua inteligência, mais você percebe que o buraco é mais embaixo. Ou seja, quanto mais informação você tem, você fica mais inteligente. E você começa a perceber que o que você vai precisar é muito mais do que você já tem. Então, pessoas que estudam muito, elas têm essa noção de que eu preciso fazer ainda mais. Quem não estuda não está nem aí, não se importa muito, aí fica muito no achismo, né? Eu acho que está de boa, eu acho que não é muito difícil. Por exemplo, quem nunca viu alguém dizer, não, português é besteira. Será que é besteira mesmo? Claro que não. Aí eu disse, meu Deus, coitados, perdoai os deuses, eles não sabem o que dizem. Claro que nossa língua, ela tem coisas que são simples. Porém, pela nossa capacidade intelectual na nossa vida estudantil todinha, às vezes a gente tem certa dificuldade. E a culpa talvez não seja nossa, mas há uma solução. E a solução é estuda, 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 estuda. Para quem não sabe, por exemplo, até os 16 anos eu era um semi-analfabeto. E eu era, por exemplo, um analfabeto funcional geral. Eu não conseguia entender, não conseguia admitir, não fazer nada. Ler muito bem, a pessoa lê um nome, alguma coisa, mas entender mesmo, zero. Estamos aqui para ir matando este burrinho que tem dentro de nós aos poucos. Dito isto, vamos para mais aqui essa parte, estrutura dos nomes e dos verbos, estrutura dos nomes e dos verbos. O que seria isso? Vamos estudar aqui. Então, preste atenção. A estrutura das palavras. Então, a palavra, tá? A palavra, ao contrário do que muitos pensam, não é a menor unidade portadora de significado. Ou seja, imagina, vamos lá, vamos dar um exemplo aqui, um exemplo bem claro. Então, por exemplo, será que, por exemplo, a palavra casa, palavra pedra, vamos dar pedra, pedra. Ou seja, o que é pedra? O fragmento de rocha, vamos dizer assim. Então, será que eu só consigo entender o significado de pedra através de uma palavra, dessa palavra, tá? Ou dentro dessa palavra, vamos deixar ela bonitinha. Ou dentro dessa palavra tem algumas outras informações que a gente pode tirar, tá? Então, a palavra não é a única que tem sentido, vamos dizer assim. Então só tem sentido a palavra completa. Não, tá? A gente vai aprendendo já já. Nelson, eu não entendi ainda. Vai lá, a gente só está nos inícios dos conceitos, ou seja, é só a palavra que tem sentido? Não. Tem outras coisas. A palavra é um todo e essa palavra eu posso separá-la, tá? Separá-la em várias partezinhas. E é isso que a gente vai começar a fazer. Então, veja, ela própria é formada de vários elementos, tá? Então, existem na palavra vários elementos com valor significativo, tá? Com valor significativo. Não, sim, então quer dizer que a palavra toda tem o significado. Por exemplo, como você falou, pedra, né? Quando você falou pedra, então essa palavra pedra a gente relaciona a fragmento de rocha. É isso? Isso. Mas aqui dentro dessa palavra,
nós temos outros elementos, tá? Outros elementos. Outros elementos. Também significativos. Outros elementos também significativos. Tá? Então, a palavra ela tem a significação própria e dentro da palavra nós temos outros elementos. Quais elementos seriam esses? Então, vamos lá. Ó, a essas formas portadoras de significado, a esses pedacinhos portadores de significado, damos o nome de morfemas. Preste atenção nisso, tá? Morfemas. Ó. Então, morfemas. O que seriam esses morfemas ou elementos mórficos? Então, são partes com significado. Parte com significados. Então, veja, eu tenho uma palavra e a palavra é composta por morfemas, tá? Então, ó, cada elemento significativo de uma palavra é chamado de morfema. Morfema. Não é assim, ó? Você acha que eu devo tatuar morfema na minha pele para eu lembrar? Deve. Fala com o seu tatuador, tá? O quanto antes. E você deve tatuar esse nome, morfema. E o que é morfema? São as unidades significativas. Morfemas são as unidades significativas. Ai, Nelsinho, esse nome. Calma aí, vamos lá devagarzinho. Tá, vamos lá, vamos devagar com andor, Santa de Barro. Vamos ver aqui então. Olha só então, duas palavrinhas eu tenho para vocês aqui. Dentro dessas duas palavrinhas, a gente vai separar algumas coisas. Algumas coisas. Vejam e prestem bem atenção nessa separação. Primeiro, deixa eu botar essa letra bem grande, bem grandinha aqui, para a gente ver. Ó, então, tá aqui. Aí, eu vou separar aqui assim, veja. Até aqui é uma coisa, beleza? Esse Azinho aqui, ó, esse Azinho aqui é outra coisa. E esse desculpa, é outra coisa, tá? Então, vamos botar aqui, ó. Vou até botar esse A aqui maiúsculo. Pronto. Então, aqui nessa palavra, ficou meio confuso aqui, só um minuto. Nessa palavra, eu tenho três elementos. Querem separar? Vamos separar. 3 elementos eu tenho. Eu tenho alum, eu tenho esse A e eu tenho esse S. Tá? Ok? Beleza. Então, se liga direitinho na coisa, tá? Aí aqui nessa outra palavra, vamos botar aqui o bebe, tá? Bebe. Tem o ia, vou botar também aqui, e vou botar a letra maiúscula. E tem o mos, Então, pronto. Vamos separar também. Ok? Então, veja. Aqui, esse A está aqui para determinar alguma coisa. Ó, então, veja. Cada uma parte dessa aqui é chamada de morfema, tá? Cada separaçãozinha da palavra é chamada de morfema. Beleza? E cada partezinha dessa tem um porquê, vamos dizer assim. Tem um significado, tá? Beleza? Então, cada partezinha dessa tem um significado. Então, vamos lá. Qual é aqui? Tá aqui nessa próxima tela, você tem aqui, veja. Então, alunas é constituída de 3 morfemas. 3 morfemas. Alunas é constituída de 3 morfemas. Vocês já viram quais são os 3 morfemas que eu já mostrei para vocês. Tá aqui, ó. Alum. Aí ele é um morfema de um jeito. Aí tem o A, que é uma coisa. E ainda tem o S. Veja, alum é a base do significado.
É aqui que a gente percebe a palavra, ou a família, ou a parte principal da palavra. A parte principal, então, é morfema, que é a base do significado. Então, olha só, a palavra aluna, começando com aluno, tá? Essa parte do aluno é que provavelmente, imagina se eu falar assim, a seguinte palavra, aluno, vocês provavelmente vão completar, nos, aluna, ou seja, é aqui onde fica o significado. O nome disso é qual, professor? O nome disso é radical. Radical. O nome é radical, tá? O nome é radical. Então, já vamos aqui, ó. Base do significado, chamamos de radical, tá? Então, por exemplo, aí, ó, essa base do significado, ela vai mudar dependendo da palavra. Você tem aluno, alunos, aluninhos, aluninhas, tá? Então, aqui você tem uma base de significado, aluno, e aí você pode ir variando, tá? Então, aí aqui, ó, esse A, bonitinho aqui, ó, esse A, ele significa alguma coisa? Claro que sim. Esse A é o morfema que indica o gênero. Aluna, isso aqui indica o gênero. Nesse caso aqui é o gênero feminino. Aluna, gênero feminino. Então, o A aqui, ó, aluna, essa palavra que termina com A, indica o gênero feminino. E esse S indica o quê? O plural. Esse S indica o plural, não indica número, indica plural. Então, veja se não é verdade. Daquelas três partes que a gente viu aqui, dessas três partes, veja. Alum, chamei de radical, chamamos de radical. Essa parte aqui, ela indica o quê? Ela serve para indicar o gênero. Serve para indicar o gênero. E essa parte aqui serve para indicar o quê? Plural. Plural. Olha só que bonitinho ficou aí. Então, temos aluno. Aí aqui, pessoal, imagina onde está assim, ó. Aluninhas. Olha só aqui, um monte de partes. Aluninhas. Esse aluno aqui é a parte da palavra aluna, né, da palavra que é original aluno. Então, aqui é o radical. Radical. Bem bonitinho, tá? Esse inha aqui, ó, isso aqui, ó. Isso significa o quê? Isso aqui indica é um morfema que indica o grau. Depois a gente vai aprender sobre isso. O que é grau? Grau comparativo, grau diminutivo, tá? Eu até esse aqui, até aqui, tá? O nha, esse aqui, ó, tá? O Azinho aqui, ó, esse A indica gênero, gênero feminino, gênero, e esse S, plural. Então, uma palavra tem várias partes que querem dizer alguma coisa. Uma palavra tem várias partes que querem... Então, aluninhas, você tem uma parte, duas partes, três partes, quatro partes significativas, tá? Vamos ver aqui de bebíamos agora? Então, olha só, bebíamos. É constituída também de três morfemas. Bebe, aí vem do original beber, tá? Bebe vem do original beber, então bebe é a parte que tem o significado. Como é o nome que eu falei para vocês? Radical, radical. Tá? Esse ia, aí aqui dá uma complicadinha mais. Por que dá uma complicadinha mais, professor? Porque geralmente, pessoal, vocês nunca ouviram falar deste negócio. Radical ainda, queira ou não, pode ser que vocês tenham ouvido falar. Mas quando vocês dizem morfema que indica o modo e o tempo, tá? Aí já é um pouco mais complicadinho. Modo e tempo, aí já é um pouquinho mais complicado.
mas também não é de outro mundo, não. Vamos lá, então. Então, você está aqui, ó. Esse ia, ele vai indicar o modo, tá? E o tempo. Através dessa parte aqui, ó, ia, bebia, por exemplo, ó, bebia, esse ia que indica o tempo, ó, bebia, passado. E nesse mesmo ia indica que é uma certeza. Se fosse, se ele bebesse, por exemplo, veja, esse bebesse aí é uma incerteza. Então, tá aqui. E esse mos, esse mos, ele vai indicar morfema que indica a pessoa, tá? E o número, veja, mos, olha o plural aqui, ó. Olha o plural. Mos é o plural, e esse mos aqui, ele está na primeira pessoa. Ah, assim, está complicado de entender essa parte. Tudo bem, a gente ainda vai estudando e vai evoluindo bastante nisso. Mas veja. O que é que eu quero de vocês aqui? Que uma palavra você pode separá-la em várias partes. Uma palavra você pode separá-la em várias partes. Ok? Então, veja. Começamos no primeiro slide aqui. Palavra não é a única unidade significativa. Então, dentro de cada palavra, eu ainda tenho pequenas coisinhas ali para dar conta, tá? Então, ó, de acordo com a função na palavra, os morfemas, eles são classificados. Então, cada um desses, ele tem uma função na palavra, tá? Cada um desses, ele tem uma função. Aí, o primeiro que nós vamos estudar aqui é o radical. Preste atenção. Então, você tem que fazer aí eu já indico. Ó, na aula ao vivo ficou um pouquinho, o pessoal ficou assim, meio perdido com um tanto de informação. Então, eu já vou dizendo para você aí. Coloca aí no papelzinho, anota e bota morfemas. Morfemas. Que são unidades significativas. Elementos com significado, tá? O primeiro deles que a gente está estudando aqui, tá? O primeiro morfema, ou na palavra, qual é a primeira coisa que a gente vai estudar? É o radical. Radical. Então, já vou adiantando para vocês que dentro de morfemas nós temos várias partes. Dentro de morfema nós temos várias partes. Dentro de morfemas nós temos várias partes. Tá certo? Então, vejam. Radical também é conhecido como morfema lexical, léxico, tá? Que é a parte a base significativa, tá? A base significativa. Então, a base significativa chama-se morfema lexical, tá? Ai, professor, essas palavras são é só você se acostumar com ela, tá? Radical, preste atenção, radical é o elemento que contém a significação básica da palavra. Então, pense comigo. Vamos pensar assim. Existe palavras que chamamos de primitiva. Palavras chamamos primitiva, tá? E palavras derivadas compostas. Derivadas. Aí preste atenção. Então, imagina que alguém foi lá e chamou alguma coisa de pedra. Pedra. Ok? Então, pedra. Vou botar aqui. Então, lá nos primórdios das interações humanas, alguém olhou para o negócio e disse, pedra! Aí chegou outra pessoa, pedra, isso aqui é pedra. Aí outra, pronto, pedra, que é o fragmento de rocha. A partir dessa palavra, aí você tem pedregulho, pedreiro, e assim vai. Pedraria, e assim vai. Quando a língua foi evoluindo, então eles perceberam o seguinte, bom, olha, essa base aqui, ela se repete. Essa base aqui é a parte significativa.
Então, se você tem pedregulho, pedra, aí essa partezinha aqui, ó, ela vai se repetir. Tá? Essa base para você entender de onde a palavra veio e qual o significado dela, esse fragmento de rocha. Tá? Então, você vai aqui, ó, palavra, imagina, pedra, aí você vem pedraria, pedreira, e assim vai. Tá, pedreira aqui, ó. Pedreira. Então, olha só. Essa parte aqui é a parte que contém a significação própria, inicial, para você entender. Se você mudar essa parte aqui, ó. Então, ó, pedraria, vamos botar aqui, ó. Pedra, vamos mudar a parte. Vamos botar só assim, ó. Vamos tirar o pedra e vamos botar um P só. Então, pade. Veja, aqui, ó. Eu tirei o pedra e botei o pade. Ou seja, eu mudei essa parte aqui, mudou a palavra. A essa parte significativa, a parte significativa que você não pode tirar nem mudar, senão a palavra muda, damos o nome de radical, tá? Então, aqui, ó, radical. E aqui, radical também, que é o mesmo, tá? Então, olha só, radical é o elemento de significação básica. Então, se você tem aqui, ó, livro, tá aí, bonitinho. Ok? Livro. Livraria. Tá vendo aí? Livraria. Livraria, é o livre, tá? E livreiro. Mesma coisa aqui, ó, tá? Livreiro. Então, repito. Deixa eu botar aqui mais por cima. Se você mudar o radical, muda a palavra. Então, imagina aqui, ó. Livro ou livraria. Se você tirar o livro e botar o pade, vira padaria. Tá? Se você tirar o livro e botar o pedre, vira pedreiro. Veja. Então, essa parte aqui é que a gente chama de radical. Tá? Radical. Certo? Então, radical é a parte que tem o significado da palavra. Radical é a parte que tem o significado da palavra. E essas outras partes, aí a gente vai estudando cada uma delas agora, tá? Então, radical é essa parte que tem a significação básica da palavra. E essa significação básica vem de onde? Vem lá da palavra primitivo. Vem lá da palavra primitivo. Então, vamos continuar aqui, tá? Aí aqui, pronto. Então, chegamos nessa parte. Aí deixa eu fazer um esqueminha aqui para vocês. Ó, vamos lá. Então, imagina isso aqui, tá? Eu tenho uma palavra. Aí, essa palavra, a gente pode separá-la, a gente pode dividi-la. Então, vamos lá. Posso fazer assim, ó. Eu posso fazer isso aqui. Dividir ali. Deixa eu até aumentar aqui para ficar bem visível. Pronto, eu dividi ali, tá? Ou seja, aqui, ó, nessa parte de cá, eu tenho o radical, deixa eu botar um preto aqui. Então, uma palavra ela é composta por radical. Então, posso ter o radical aqui. Radical. E ela é composta por essa aqui. Vamos chamar isso aqui, ó, de parte final. Parte final da palavra, tá? Que é aqueles elementozinhos, parte final. Que é aqui nesse slide anterior, veja aqui, ó, o que é que seria a parte final? Essa é a parte final, essa é a parte final e essa é a parte final. Então, essa parte final, ela tem um nome, parte final, ela tem um nome. Essa parte final, damos o nome de desinências. Ou a parte que flexiona, ou a parte que muda.
parte flexional, ou parte que muda. A parte que muda. O nome é morfema flexional, ou seja, elemento que vai mudando, os elementos que vão mudando, tá? Então, ó, desinência é o nome, tá? Desinência. 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 Ok? Gente, veja, essa aqui é o radical, tá? Depois a gente vai acrescentando, mas por enquanto, vamos lá. Eu tenho uma palavra, ela é formada por um radical e por desinências. Aqui dentro de desinências, ainda a gente vai encontrar várias coisas, tá? Mas entendam, o que é desinência? Que é para você voltar lá aqui, ó. Pronto, tá aqui, ó. Primeiro morfema que a gente estudou foi o radical. Segundo é a chamada desinência. 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 O que é desinência? Parte final da palavra. O que é desinência? Responde para mim! Agora, desinência é a parte final. Ou seja, aí você coloca na sua fichinha que é a parte final, a parte flexional. O que é flexionar? É mudar, é alterar. Então, veja, menin está aqui. Essa parte é o radical. E o na é a desinência. Desinência. Desinência que indica o quê? Desinência de gênero. Desinência de gênero. Indica gênero. Desinência de gênero. Amei. Ame é o radical e amei é uma desinência. Então, a parte final é a chamada, é igual a desinência. Desinência. A parte final é chamada de desinência. A parte final é chamada de desinência, tá? As desinências, elas servem para várias coisas. Então, desinências servem para quê? Cada desinência, cada palavra tem a sua característica. Então, eu tenho uma palavra aqui, de novo, vamos fazer ela aqui. Aí você tem aqui, ó, parte final chamada de desinência. Aí, cada desinência tem um determinado. Então, ó, a desinência, ela vai indicar, ó, dentro da desinência, essa parte final da palavra, ela vai indicar gênero e número nos nomes. Gênero e número, que foi o que a gente fez com a palavra menina, ó. Menina. Esse A aqui é a parte final da palavra. Ela indica o quê? Gênero. Gênero. Só gênero. Por quê? Porque aqui o A só serve para indicar o gênero. E se tivesse meninas, aí essa parte aqui também indicar o número. Número plural. Tá? E assim vai. Então, nos nomes, ou seja, aí vamos separar aqui também, ó, palavras, tá? Como é que a gente divide as palavras? Para facilitar a nossa vida por enquanto, não vamos complicar muito não. Palavras são o quê? Verbos, você deixa num cantinho à parte, e aqui outras palavras. Tá? Então, você vai destacar. Outras palavras aqui a gente chama de nome, tá? Nome. E aqui é o grupo dos verbos. Então, veja, nos verbos, aqui, ó, nos nomes, né, em outras palavras diferentes do verbo, você tem duas indicações. Ou você vai ter a indicação de gênero, ou você vai ter a indicação de número. Certo? Nos verbos, você tem indicação de 4 coisas. Ó, pessoa, número, tempo e modo. Então, são 4, chamadas de desinências verbais. Então, desinência nos nomes. Vamos lá. Desinência
nos nomes. Aí você tem gênero, você tem número. Tá? Aí, desinência nos verbos. Desinência nos verbos. Você tem pessoa, separa assim, pessoa, pessoa e número. Pessoa e número. Você tem tempo e modo. Tempo e modo. Tá? A parte final dos nomes, ou seja, palavras que não são verbos. Palavras que não são verbos. Você tem a parte final indicando o gênero e o número. E a parte final dos verbos indica pessoa, número, tempo e modo. Tá? Tempo e modo. Então, lembra, o que é pessoa, Nelson? Lembra de eu, tu, ele, nós, vós, eles? Pessoa é isso, tá? Número é o plural ou singular. Tempo, se é no passado, por exemplo, comprava muitas coisas em 2019. Então, comprava é no passado, tá? E modo, comprou muitas coisas. Ou seja, essa palavra comprou, esse verbo indica uma certeza. Modo é isso, certeza, dúvida ou ordem, tá? Continuando aqui. Então, veja ali, destrinchando bonitinho, menin, radical. O Azinho aqui, ó, indicando o gênero feminino e o S indicando o plural, tá? Amávamos. Amávamos. É o radical. É para a gente saber que essa palavra aqui vem da original amar, né? Essa vogal aqui é vogal temática, que a gente vê já já, calma. Não se desespera agora, tá? Esse vá aqui, ó, ele vai indicar o modo, tá? E o tempo, o modo e o tempo. Então, a gente separou uma parte, duas partes, três partes, quatro partes. E o MOS sempre vai indicar o pessoa e número, tá? O que é a pessoa aqui, ó? Por exemplo, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Quem amávamos? Nós amávamos. Esse nós aqui, por exemplo, é primeira pessoa do plural. Primeira pessoa do plural. Certo? Continuando. Essa tal de vogal temática que a gente viu aqui, ó. O que é essa vogal temática? O que é essa vogal temática? É o elemento que nos verbos serve para indicar conjugação. Conjugação. E, Nelsinho, que danada essa conjugação? Preste atenção. É uma coisinha bem legal. Eu particularmente acho tranquilo. Veja assim. O que é conjugação? Elemento que serve para indicar conjugação do verbo. Conjugação está assim. Vamos facilitar também. Conjugação dos verbos. Verbos. Aí vamos estar aqui assim, ó, tá? Conjugação dos verbos. Como o verbo termina, no original. Como o verbo termina no original, tá? Aí deixa eu dar exemplo de que é um verbo terminado no original. Exemplos, tá? Para vocês notarem aí. O que é um verbo terminado no original? Quando vocês dizem amávamos, a palavra amávamos vem de quem? Vem do verbo amar. Amar. Tá? É a palavra primitiva, amar. Amar veio primeiro do que amávamos. Aí assim, ó. Perdeu. Perdeu vem de qual? Perder. Perder. Vem de perder. Perder. Tá?
Perdeu, perder, tá? E partíamos todas as vezes que o trem chegar. Partíamos, vem de quem? Vem de partir. Partir. Então, veja, conjugação é o verbo no original, é você buscar o verbo no original, tá? Perceba aqui, então. Então, quando eu falo conjugação, é como termina o verbo original. Aí, vamos para cá. Primeira conjugação, a gente vai colocar aqui dentro dessa parte, verbos terminados por AR. É chamada primeira conjugação, AR. Segunda conjugação, verbos terminados em ER. Verbos terminados em ER. Terceira conjugação, verbos terminados em IR. Então, conjugação dos... O que significa conjugação dos verbos? O que significa conjugação dos verbos? Conjugação dos verbos é como os verbos terminam no original. Aí, ó, eu estou falando muito com vocês de gatilhos. Você tem que ter um gatilho. Conjugação. Aí você tem que ter... Quando falar essa palavra, você tem que lembrar de parte, ou melhor, como termina o verbo. Tá baixo aqui. Então, você vai lembrar de como termina o verbo. É, ó, terminação dos verbos no original, tá? Então, conjugação verbal é como termina os verbos no original. Aí, se terminar em AR, eu estou na primeira conjugação. Primeira conjugação. Se terminar em ER, eu estou na segunda conjugação. Se terminar em IR, eu estou na terceira conjugação. Olha só. Amar é primeira conjugação. Tá? Primeira com. Perder é segunda conjugação. E partir é terceira conjugação. Tá? Tranquilidade aí para vocês. Fácil? Tá aí. Bem bonitinho, tá? Separadinho aí agora. Então, veja. Você tem que falar. Então, ó, como termina o verbo falar? Termina por A e por R. Tá aqui. Como termina o verbo varrer? Termina por E mais R. Como termina partir? Termina por I mais R. Certo? Então, é isso, ó. Para os verbos da primeira conjugação, terminados em A e R no final. Para os verbos da segunda conjugação, terminados em E e R. Terceira conjugação, I, R. Certo? Então, aí, veja, Nelsinho, tem o que nisso? Vou dizer o que é que tem aqui, viu? Você tem que ter uma ficha para decorar isso. Quem é meu aluno sabe, quem está acompanhando o curso sabe. Você tem que ter uma ficha para você começar a ter os gatilhos certos. Ó, e tem aí essa parte que é uma curiosidade, tá? Curiosidade. O verbo por e seus derivados. Desculpa. Essa palavra por é, ó, alguém ia perguntar, com certeza. Nelsinho, e os verbos terminados por OR e UR? Verbos terminados por OR e UR. Aí a pergunta aqui, ó. UR descarte. A gente não tem conjugação para UR, tá? UR. É porque não é. Eu acredito, agora ficou lá mais. Como não tem conjugação, é porque assim não existem verbos terminados em UR no original, tá?
Existem verbos terminados em OR, por exemplo, por, não é isso? Compor e tantos outros, ou os derivados de por. Essa é uma coisa legal que, ó, nossa língua é viva, tá? Línguas vivas, elas se modificam. E o verbo por, há muitos anos atrás, ele era como? Poer. Então, quando você fosse falar assim, ó, a galinha pôs um ovo, ou a galinha vai pôr um ovo. Antigamente, bem antigamente mesmo, diria-se assim, a galinha vai poer um ovo. Olha que interessante. A galinha vai poer um ovo. Tá? Então, todo verbo terminado em OR, por causa que ele era R, hoje, tá? A gente vai voltar aqui, ó. Hoje, então, varrer a segunda conjugação e, por exemplo, com por, também é da segunda conjugação, tá? Então, primeira conjugação, única e exclusivamente para os verbos AR. Segunda conjugação, R no final e OR. Terceira conjugação, IR. Beleza? IR. Tranquilo? Vamos lá. Olha aí a curiosidade de como era o verbo por, tá? Essa palavra vem de outra língua, tá? Vem do latim, e era ponere. Ponere. Por. Vamos lá. Vamos fazer a linha do tempo aqui, ó. Muito troncha. Assim. Tá? Aí, você tem. Deixa eu fazer uma linha do tempo melhor. Então, você tem aqui, ó. Cadê, meu Deus? Tá aqui, Eu acho que é aquilo. Pronto. Apareceu. Bom. Então, imagina aqui em 1000 não sei quanto, tá? Antes da língua portuguesa, isso aqui é antes do século XII, tá? Século XII foi que surgiu a língua portuguesa. Então, lá em latim, por significava, então, por, lá antes do século XII, significava ponere. Ponere. E os anos foram passando até os dias de hoje. Então, hoje, tá? Por virou por. Por meio. Então, por lá em latim era ponere, aí virou poere, aí foi poer, aí poor, e por último por, e agora com acentos. Então, essa aqui, ó, lá em língua latina, ponere, poere, poer já em português, por, com por, né? Por e por com acento. Essa é a curiosidade de como a língua muda. Por exemplo, ó, hoje, palavras como família, por exemplo, família não. Deixa eu ver aqui, galho. As palavras assim, ó, gaio. Pega o galho da árvore. Ah, não, sim, mas é só quem não fala direito. Beleza, mas é uma parte viva, é mais fácil. As pessoas, se deixasse, todos nós falávamos gaio. É o gaio da árvore, tá? Então, a língua, ela vai tentando, os falantes da língua vão tentando adaptá-la da melhor forma, tá? Então, veja que esse LH aqui já mudou para muitas pessoas falam assim, ó, gaio.
tá? Gaio. Vogal temática também pode acontecer nos nomes. Então, vogal temática, vamos lá, vamos revisar. Vogal temática, que foi vogal temática aqui mesmo, vamos lá, para você lembrar, tá? Elemento que nos verbos serve para indicar conjugação. O que é conjugação? É a terminação dos verbos no original. Terminada em AR, primeira conjugação. Terminada em ER, segunda conjugação. Terminada em IR, terceira conjugação. Aí chegamos até aqui. Só existe nos verbos a vogal temática? Não. Tá aqui, ó. Então, existem nos nomes também. Nesse caso, a função é de preparar o radical para receber uma desinência. Olha que interessante. Aqui já é um pouquinho mais caprichado. Mas veja. Então, vogal temática. Vogal temática. Tá? O que é que ela faz? No verbo, ela faz uma coisa. Vamos botar aqui, ó. Vamos botar assim, antes da gente continuar. Então, vogal temática. Tá? Vogal temática, preste atenção. Aí você tem que ver aqui, tá? Verbo. No verbo, ela serve para uma coisa. E nos nomes, o que é nome mesmo? Palavras que não são verbos, tá? Aí aqui ela serve para indicar o quê? A conjugação. Conjugação. Primeira, AR. Segunda, ER e também OR. E a terceira, IR, né? Então, primeira conjugação, segunda conjugação, terceira conjugação. Nos nomes, ela serve para quê? Vamos lá, ela serve para preparação. Preparação. Ela é uma preparação, preste atenção. No nome, ela é uma preparação. Certo? Preparação para que uma palavra receba uma outra partezinha necessária. Vamos lá, olha aqui. Você tem a palavra mar. Veja. Esse mar aqui é um verbo? Não, é um substantivo, mar, tá? Um substantivo. Mar é o nome daquele negócio lá que é cheio d'água, vamos dizer assim. O mar. Veja. Aí eu quero fazer o plural dessa palavra. Tá? Como é que eu faço o plural dessa palavra? Veja como ficaria horrível se eu fizesse assim. Ó. Se eu fizesse. Mas. Ficaria meio. Ela não é. Então, errado. Tá? Cadê? Pronto. Então, isso aqui estaria errado. Deixa eu apagar. Então, tá errado. E como é que é o plural de mar? Diga aí. Mares. Mares. Eu vou botar assim aqui, bem maior, tá? Mares. Veja. Para eu colocar o plural, eu precisei, vamos dizer assim, de uma muletazinha. Eu precisei de outra letrinha para ajustar o som, tá? Então, eu tenho aqui a palavra, eu tenho radical, eu tenho o plural. Plural é o Szinho, tá? Aí eu tenho essa parte aqui que ela serviu o quê? Ela serviu como preparação, é um ajuste. Nesse caso aqui, para ajustar o som para mas, ficava horrível. Então, mares. Então, isso aqui é num substantivo, você tem isso aqui como vogal temática.
temática. Essa aqui é um pouquinho mais, mas você precisa desse esqueminha aí, tá? Você precisa desse esqueminha aí. É uma preparação para que você ajuste o som, por exemplo. Eu quero botar um plural aqui, não posso botar porque vai ficar muito feio, então a gente ajusta. Olha só essa. Bebemos. Bebemos, então. Opa, já mudou aqui, então. Vogal temática terminou, agora nós estamos diante do tema. Tema. Ok? Tema. Preste atenção, o que é o tema? Você tem o radical mais a vogal temática. Radical mais a vogal temática. Você dá o nome a isso, tema, tá? Radical mais a vogal temática, tá? Você dá o nome disso é tema. Tema, tá? Então, vamos lá, então. Preste atenção. Você tem aqui o radical bebe, da palavra bebia, bebemos, tá vendo? Bebemos aqui é onde a gente encontra o significado. Bebeu, bebemos, beberemos, beberão, bebera, radical, tá? E essas terminações vão variar, tá? Mas aí, ó, bebemos, veja, eu tenho aqui bebe, tá? Tenho bebe. Aí eu quero botar o mos. Esse mos aqui, ele indica a pessoa, o mos, ele indica a pessoa e o tempo. Aqui nesse meio eu tenho esse E. Esse E aqui, ele foi colocado aqui para quê? Ele foi colocado aqui como vogal temática. Então, vogal temática. Aí, isso aqui não é um verbo? Isso aqui é um verbo, professor. Vogal temática é o quê? Vogal temática é aquela letrinha que indica o quê? Que indica a conjugação verbal. Aí, vamos lá. Vamos pegar bebemos e vamos ver no original. Cadê o original? Bebemos vem de onde? Bebemos vem de onde? Bebemos vem de beber. Beber. Qual é a vogal temática dessa aqui? Qual a vogal temática dessa aqui? Vogal temática é esse E. Esse é vogal temática. Agora a gente vai fechar o conhecimento. Tem? Tá? Então, no original não é beber, esse E aqui, esse Ezinho, a gente chama ele de vogal temática, ou seja, essa vogal temática aqui nós temos a segunda conjugação. Como é que a gente sabe que essa é a segunda conjugação? Porque é um verbo terminado com E e o Rzinho tradicional, tá? Terminação E. Essa terminação é o que a gente chama de vogal temática. Vogal temática é essa terminação E. Então, veja, eu tenho aqui o bebe mais o E, tá? E isso aqui é chamado de tema. Isso aqui é chamado de tema. Tá? Tema. Então, qual é o tema? Tema é o quê? Você tem que lembrar, tema. Tema é o radical mais a vogal temática. É o tema. Tema é o radical mais a vogal temática. Tá? Tema é o radical mais a vogal temática. Certo? Depois dessa aqui, então, veja, a gente já estudou um monte de coisinha. A gente já estudou radical, a gente já estudou desinência. As desinências a gente viu que elas indicam gênero e número, mas elas podem indicar nos verbos modo e tempo, elas podem indicar também pessoa pessoa e número, tá? Vimos a vogal temática, vimos o tema. E agora vamos ver os chamados afixos. Afixos. Aí você tem que prestar bastante atenção. O que são afixos, professor? O que são afixos? Afixos nada mais são, tá? Do que
partes complementares, tá? Ou seja, ó, elementos de significação secundária que aparecem agregados ao radical. Então, veja. Aí aqui, ó, vamos lá. Então, o que é que eu quero que vocês... Significação secundária. É isso aqui que eu quero que vocês prestem atenção, tá? A gente vai ver visualmente falando. Vocês vão... Preste atenção aqui. Eu vou fazer um esqueminha de novo. Vamos pegar isso aqui, vamos fazer assim. Dividir aqui. Pronto. Imagina que isso é uma palavra, tá? Aí eu posso pegar aqui e vou botar o radical aqui. Então, aqui é o radical. Aqui é o radical, bonitinho. Tá? Eu tenho isso aqui como radical. Essa parte azul é o radical. Esse azul tá horrível. Eu vou mudar. Então, eu tenho aqui o radical. Ok? Então, esse é o chamado radical. Radical. Tá? Aí eu pego esse radical aqui, eu posso acrescentar um detalhezinho nele, por exemplo. Eu posso acrescentar um detalhezinho nele. Aí eu boto aqui uma partezinha aqui na frente, por exemplo, tá? Aí eu boto aqui uma parte secundária aqui. E aí vocês vão entender. Parte secundária aqui. E aqui também eu posso colocar também mais uma parte secundária. Eu posso colocar mais uma parte secundária aqui. Tá? Essas posições aqui, nós temos... Veja, nós temos nomes para... Aí aqui, se você for prestar atenção, ó, você tem o radical, e isso aqui, a gente já viu em slides passados, que eu chamei de parte final. Parte final. Tá? Parte final. E a parte final é chamada de quê? De desinência. Desinência. Tá? Desinência. Ah, Nelson, e agora vai entrar aqui outra coisa. Ó, veja, tudo a gente está falando do mesmo. Qual é a parte final? Parte final é chamada de desinência. Então, aqui nas desinências, aí nós já vimos que dentro da desinência, aí nós temos os tipos de desinências. Nós temos desinência de gênero, nós temos desinência de tempo, nós temos desinência de modo, nós temos desinência de pessoa, de número, vários tipos de coisas, tá? Que é a parte que indica tal coisa. Por exemplo, se tiver um S aqui, por exemplo, se tiver um S na parte final, na maioria das palavras, esse S vai indicar o plural. Ok? Se tiver um MOS, ele vai indicar pessoa e número. E assim vai. Tá? Então, quando você pega uma palavra e agrega, aí agora a gente vai entrar com outro conceito, tá? Você pode entrar com esses afixos, que são partes, tá? Que a gente coloca no radical para formar outras palavras. Por exemplo, você fala assim, ó, leal. Palavra leal, aí você pode botar um dade aqui, ó, dade. Você bota lealdade. Ok? O radical é aqui. Esse é o radical. E aqui, aí você tem, ó, essa desinência aqui, é essa parte final, tá? Essa parte final aqui. Aí aqui está indicando que é plural? Não. Aqui está indicando gênero? Não. Tá? Aqui indica outra coisa. Essa parte foi colocada aqui, ó. Então, essa parte foi colocada para formar outra palavra. Ok?
Então, aí aqui é que entra, ó. Essa parte final foi colocada aqui para formar outra palavra. Qual é o nome que nós damos a isso? Se essa parte foi colocada para formar outra palavra, nós damos o nome, ó. Se ela vem depois do radical, nós damos o nome de sufixo. E aí a gente vai falar sobre ela, sufixo. Depois do radical, o sufixo. Mas, ó, quero que você entenda bem o que é um sufixo. É uma parte colocada depois do radical para formar uma palavra. Outra palavra. No caso, eu tenho a palavra leal. Eu tenho a palavra leal. Aí, leal. Aí eu coloco leal e boto dade. Ou seja, lealdade virou uma palavra só. Lealdade. Tá? Leal é o radical, como a gente viu aqui. E essa parte aqui, que formou outra palavra, é o sufixo. Tá? Vamos ver aí. Começando pelo prefixo. Morfema que se antepõe ao radical. Morfema que se antepõe ao radical. Ou seja, aí vamos olhar assim, ó. Toda vez que falar em afixos, o que é que são afixos? São partes colocadas ali, agregadas ao radical para formar outras palavras. Nós temos o prefixo. Eu sempre gosto de organizar primeiro. Prefixo e o sufixo. No slide anterior, eu dei uma ideia para vocês do que seria sufixo. Agora, vamos começar falando aqui dos dois, primeiro com prefixo. Ó. Então, morfema, ou seja, parte que se antepõe ao radical. Então, você tem o radical. Então, você tem a palavra, né? Aí, você tem o radical. Radical. Tá? Se eu colocar alguma partezinha aqui, tá? Isso aqui se chama de prefixo. Olha a palavra desleal, veja. Desleal. A palavra leal é o radical, veja, radical. Eu formei outra palavra pelo acréscimo dessa parte aqui, ó. Antes, vamos deixar bem claro, antes do radical. Se vem antes do radical, qual é o nome disso? Prefixo. Prefixo. O nome disso é prefixo. Tá? Radical, que é a parte significativa, básica, aquela que a gente lembra das palavras que surgiram primeiro. Na frente do radical, eu coloquei um prefixo. Então, se tem alguma parte na frente do radical, o nome dessa parte é prefixo. Tá? Aí sim, tem ali, ó, reluz. Veja que tem um radical luz. Tem um radical luz, tá? E aqui ele colocou um rézinho na frente do radical prefixo. Por, você tem um S na frente do radical por, então você tem um prefixo, tá? Sufixo é a parte que é colocada não na frente, mas depois do radical. Então, veja, você tem a palavra moral, moral, e você tem essa partezinha aqui, ó, ista. E moral mais ista formou moralista, certo? Veja que esse aqui é o radical e esse aqui é o sufixo. Por quê? É uma parte, tá? Colocada para formar outra palavra após o radical. Então, eu formei outra palavra com um acréscimo de um sufixo ou de uma parte após o radical. Lealdade, aqui já falei dessa palavra. Então, lealdade, sufixo. Sufixo. Ok? Tranquilo?
Por enquanto, é só essa questão visual mesmo, tá? Por enquanto, aí você só... Ó, aí vamos lá. Deixa eu voltar aqui só um pouquinho, só para a gente... Ó, aí você sempre vai ter assim, tá? Radical, nessa parte dos afixos, tá? Radical. Radical é o significado principal, né? Significado. Aí, precisei formar uma palavra. Aí, coloquei uma partezinha aqui, tá? Coloquei uma partezinha aqui. Caso esteja aqui, tá? Aqui na frente, tá? Antes é chamado de pré, tá? Antes é chamado de pré. Prefixo. Se tiver alguma coisa aqui, é o prefixo. E se tiver alguma coisa aqui, não é o pós-fixo, não, tá? Então, depois é o sufixo, tá? Sufixo. Então, tem o pré e tem o sufixo, tá? Tranquilo? Vogal e consoante de ligação. Essa parte aqui é mais secundária, mas vamos terminar. Ó, são elementos que, desprovidos de significado, são usados entre um morfema e outro para facilitar a pronúncia, tá? Então, olha só. Gasômetro. Aí eu coloquei aqui, ó, para não ficar gasmetro, foi necessário colocar um ozinho aqui para ficar gasômetro, tá? Então, eu coloquei também como se fosse uma pontezinha, tá? Porque gasmetro ficou horrível. Então, eu preciso ajustar esse som, tá? Ele não tem significado nenhum, veja. Lembra que é aqui, ó, vogal e consoante de ligação. Aí você não pode, por exemplo, vogal temática. Vogal temática. Que nos verbos indicam a conjugação. Nos verbos indicam a conjugação. Primeiro, segundo, terceiro. Aqui, veja, você tem aqui, tá? Uma consoante ou uma vogal colocadas apenas para dar uma melhorada no som. Então, gasmetro, né? Não faz o mesmo sentido, vira gasômetro. Tá? Chá mais eira, ficaria horrível. Chaeira, então botaram chaleira, tá? Eu nem vou destrinchar muito, espero encontrar questões para que a gente veja nas próximas aulas, tá? Geralmente não se caem muitas questões disso aqui, então eu mostrei para dizer para vocês que existe, tá? Mas aí, se for necessário, no futuro a gente vai dar uma destrinchada melhor nisso, tá? Meus amores, essa parte aí vocês precisam anotar tudo. Nessa parte vocês precisam anotar tudo. Vocês precisam fazer as fichas para que vocês tenham os gatilhos prontos. Lembra? Você não vai lembrar de tudo. Por exemplo, quem veio hoje é dia 11, ontem, dia 10, a gente teve aula presencial. E eu falei muito sobre gatilho. Na hora da questão, sua memória ela tem que, por exemplo, visualizar vogal temática. Aí você, vogal temática é a terminação dos verbos. Você precisa ter esse tipo de ligação e de gatilho. Não é para você lembrar do conceito completo, tá? A gente viu, por exemplo, a palavra anoitecer, ontem, respondendo. Anoitecer é o processo de formação de palavra por parassíntese. Na gravação, vai ser a próxima aula, na gravação. Então, nessa próxima aula, a gente vamos falar sobre isso. Mas veja, parassíntese, certo? Palavra anoitecer. Então, eu digo, pessoal, vocês têm que decorar essa palavra e já saber que é parassíntese, porque vai cair uma questãozinha dessa, você já acerta.
Se você ficar, né, ai, para síntese, focar na dificuldade, não vai dar certo. Então, foca em ter os seus materiais de revisão, para que você consiga fazer os gatilhos mentais. Quando falar sobre isso, você lembra do seu material. Isso aqui você lembra do seu material. E assim vai, e você vai conseguir estudar, tá? Vamos aos poucos, vamos devagarzinho e tudo vai dar certo. Beijão. Amo vocês e até a próxima. Tchau, tchau.